Grava, 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 grava. Então, bom dia a todos. Mais uma aula nossa de sucessões. Já estamos aqui, né? Caminhando para o final da nossa disciplina. Como eu disse para vocês, essa disciplina sempre termina um pouco antes. Então, as nossas últimas aulas, elas servem para fazermos atividades, fazermos uma lista gigantesca de exercícios para preparar vocês para a prova da OAB, ok? Para as provas que virão aí no futuro. Então, a nossa disciplina, ela vai talvez terminar na próxima aula, ou no máximo daqui 2 aulas, mas nós vamos continuar nos encontrando. Isso não significa que não vai ter aula, pelo contrário, nós teremos atividades. Eu disse para vocês que quando nós terminarmos o conteúdo, nós vamos passar por um pouco de prática. Então, vamos fazer um testamento, vamos fazer uma petição de inventário e partilha, vamos fazer as últimas declarações, que é a parte final que vem antes da partilha em si. Então, nós vamos fazer tudo isso para que vocês saiam daqui sabendo como funciona na prática o testamento, beleza? Então, na nossa última aula, nós terminamos os legados. Falamos de legados, falamos de substituição testamentária, aquela bagunça, não é? Que o testador ele pode informar, olha, quem vai substituir fulano de tal é o cicrano. Então, ele pode criar sua própria ordem de vocação sucessória. Tá bom? Isso lá no testamento. Se ele não fala nada, se aquela pessoa não pode receber ou não quiser receber o legado, nós sabemos, ele volta para o bolo. Então, agora nós terminamos essa parte de sucessão legítima, sucessão testamentária. E o que vem agora? Agora vem a parte processual. É a parte do processo. Como que eu vou pegar todo aquele conhecimento que eu adquiri desde o primeiro dia e vou colocar isso em prática no meu processo? Então, nós começamos agora o inventário e vamos terminar com a partilha. O inventário é aquele momento do processo em que eu vou apresentar os bens. Eu vou rolar todos os bens que o decujus deixou. Eu vou rolar todos os seus herdeiros, sejam os seus herdeiros necessários, sejam os seus herdeiros facultativos, para depois chegar lá na partilha, cortar o bolo, tá bom? Lá nos primeiros dias de aula eu disse, não é, que os bens são os ingredientes do bolo. Não foi assim? Os bens são os ingredientes do bolo. Então, os bens são a farinha de trigo, chocolate, são o fermento, os ovos, o leite. Esses são os bens, não são? Quando chega no inventário, nós vamos misturar isso tudo e vamos colocar para assar, tá? O assar é esse inventário, tá? Eu posso cortar o bolo quando ele está assando? Não, não posso. Não posso cortar o bolo quando ele está assando. Eu tenho de esperar. Então, nós vamos brincar. Lembra? Ah, tá, lembra, é o bolo, né? Eu não posso cortar o bolo quando ele está assando. É por isso que nós falamos lá no início que a herança é indivisível. É porque ela ainda está assando. Só na partilha é que esse bolo já esfriou e eu vou cortar a parcela de cada um. Ok? Então, vamos lá. Quaisquer dúvidas, por favor, já sabem, não é? Pode chamar. Vamos começar, então. Avisei se o barulho ficar grande aqui na sala. Eu suspendo a aula e aí nós continuamos depois. Tá bom? Conseguem ver? Então, vamos lá.
Aqui o nosso bolo no forno, ó, ele está assando, tá? Ele está assando. Então, o que, que é o inventário? O inventário é o processo judicial que nós vamos relacionar todos os bens que aquela pessoa deixou. Nós vamos descrever todos os bens. Nós vamos avaliar todos os bens. Nós vamos vender aqueles que nós conseguimos vender, tá bom? Para depois chegar lá na partilha e eu puder partilhar, dividir esse bolo entre os herdeiros, tá bom? Então, imagine, olha, eu estou juntando tudo aqui para fazer o bolo, não é o bolo. Estou juntando todos os bens do processo, estou juntando tudo no processo. Estou colocando o valor de tudo. Estou vendendo aqueles bens que eu consigo vender, que desvalorizam mais rápido, bens móveis. Então, carro, por exemplo, a pessoa deixou carros, eu vendo os carros para quê? Para o dinheiro ficar no bolo. Ok? Então, tá tudo aqui que eu estou juntando tudo no bolo, no inventário. Para lá na frente eu poder pegar toda aquela herança e partilhar entre os herdeiros, ok? Então, aqui no inventário, eu vou discriminar os bens, eu vou pagar os impostos, sim, você paga os impostos antes de receber o bem. Engraçado, não é? Mas, professora, como que eu vou pagar um imposto se eu não tenho dinheiro? Não vai pagar, tá? Se não tenho dinheiro para pagar o imposto, não vai receber o bem. Deixa aqui que chegou alguém, tá? É desse jeito, vai ter de arrumar. Ou alguém paga esse imposto, um outro herdeiro paga esse imposto geral e depois recebe a juíza uma ação de cobrança contra os demais herdeiros, não importa. É aqui no inventário que eu vou pagar os impostos, tá bom? É aqui no inventário também que eu vou pagar, ok? Os meus credores. Logo lá nos primeiros dias de aula, eu falei para vocês que os credores, eles devem fazer parte, não é, do processo? Eles devem fazer parte desse processo. Eles devem constar aqui no nosso inventário. Por quê? Porque eles vão receber. Porque eles vão receber tudo que eles têm direito. Mas, professor, e se a dívida for maior do que os bens? Bye bye para os credores, não é? A dívida, ela não pode ultrapassar a herança. Então, isso significa que os herdeiros, eles não vão tirar do próprio bolso para pagar os credores. Então, é nesse momento do inventário que eu vou pagar todos os impostos devidos, eu vou pagar todos os credores, tudo que for dívida, eu vou pagar, seja essa dívida para o Estado, seja essa dívida para a pessoa física, jurídica, não importa. Sobrou, aí nós vamos para a partilha, tá bom? Quais são essas regras do inventário? Olha lá, agora nós estamos falando muito mais de um ato processual do que de regras civis. Então, nós vamos usar o Código Civil? Vamos. Mas vamos usar principalmente o Código de Processo Civil. Então, a partir do 610 do Código de Processo Civil, nós vamos ter as regras dos inventários, como o inventário ele vai
observar aquele rito, né? Então, qual é o rito do inventário? E lá no Código Civil, nós vamos ter algumas informações gerais a partir do 1991, tá bom? Aqui no inventário, nós temos, quando nós juntamos esses bens, nós temos um condomínio legal, tá bom? Então, esses bens que vão ser arrolados aqui na nossa fase do inventário vai ser chamado de um condomínio legal. É por isso que eu não posso fracionar, tá? Então, eu já vi muita questão na prova da OAB perguntando, né, se os bens na herança, eles fazem parte de um condomínio legal. Sim, eles vão ser tratados como uma única coisa, tá bom? Como algo único, como um condomínio. Então, eles vão observar as regras dos condomínios legais, tá? O nosso inventário, ele também vai poder ser judicializado. O que isso quer dizer? Nós temos um movimento no Poder Judiciário, nós temos um movimento aqui no Poder Judiciário para desjudicializar as demandas. Então, nós vamos tentar de todas as formas, ok? Nós vamos tentar de todas as formas não acionar o Poder Judiciário. Uma dessas situações é o inventário. O inventário, ele pode ser feito na via administrativa. Eu contei para vocês na semana passada que eu participei de uma aulazinha, foi coisa rápida, 10, 15 minutos, com um dono de um cartório, um tabelião, que ele estava explicando que agora, na época da pandemia, o CNJ, ele facilitou os testamentos e os inventários extrajudiciais. Para que você, advogado, nem precise sair da sua casa, do seu escritório, para fazer o inventário ou o testamento. Basta você encaminhar toda a documentação para o cartório vai entrar em contato com as partes, ele vai confirmar a identidade das partes, vai ser criado um certificado digital especial para aquela ocasião, que as partes vão assinar, e pronto. Você faz isso tudo via Zoom, via Google Meet, via Teams, não precisa mais sair da sua residência. Ok? Então, muito interessante. A ideia, então, é desjudicializar todas as demandas, ou aquelas demandas que nós conseguimos, aquelas demandas que não vão precisar da intervenção, por exemplo, do Ministério Público. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui com o inventário. Eu não preciso fazer o inventário judicial, mas nós vamos ter algumas situações em que, obrigatoriamente, nós teremos de envolver o Poder Judiciário nessa demanda. Quando nós tivermos testamento, então não adianta querer fazer inventário, tá bom? Inventário extrajudicial, inventário no cartório, se a pessoa que faleceu deixou um testamento. Não tem jeito. Testamento, obrigatoriamente, inventário judicial. A outra situação é se nós tivermos um interessado incapaz. Então, atenção, eu vou ter duas situações em que a lei obrigatoriamente vai exigir que esse inventário seja judicial. Se for um testamento ou se eu tiver um interessado incapaz, herdeiro incapaz. Ah, mas professora, pode ser incapaz ao menor de idade? Não necessariamente. Eu posso ter
às vezes, uma pessoa maior de idade, maior de 18 anos, que seja incapaz, ou que naquele momento da abertura do inventário ela esteja incapaz. Então, para essas situações, quando eu tenho alguém incapaz, eu preciso da intervenção do Ministério Público. Sim, o Ministério Público vai fazer parte desse inventário como o quê? Como cumpridor da lei, não é? Como aquele que vai fiscalizar a lei. Já não usamos mais o termo, né? Fiscal da lei, não é? Isso aí caiu com o Código Civil. Mas aquele que vai atuar para observar se os dispositivos legais estão sendo aplicados, se aquele incapaz está com seus direitos assegurados. Então, quando eu tiver testamento e ou interessado, pode ser herdeiro, pode ser legatário, incapaz, obrigatoriamente eu vou judicializar aquele inventário. Ok? Ah, professora, e se tiver briga? E se todo mundo for capaz e tiver briga? Bem, gente, se tem briga, se as pessoas não concordam com aquele com o inventário, não é? Se as pessoas não concordam, não tem uma divisão harmônica, aí não há que se falar em desjudicialização. A desjudicialização, nosso inventário extrajudicial, ele vai ocorrer quando as partes estão de acordo, tá bom? Se tem briga, nós sabemos, sempre que tiver briga, nós vamos resolver isso judicialmente, tá bom? Então, nós vimos que o inventário, ele pode ser judicial ou extrajudicial, tá? Sempre com a presença de um advogado ou de um defensor público. Então, o advogado, ele é essencial no inventário, seja no inventário judicial, seja no inventário extrajudicial, aquele feito no cartório. A figura do advogado ou do defensor público é obrigatória. Tá bom, pessoal? Se nós fizermos o inventário extrajudicial, nós teremos uma escritura pública, tá bom? No inventário extrajudicial, nós teremos a escritura pública, bom? Lá no inventário judicial, nós teremos a sentença e depois os respectivos alvarás. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? Mas aqui no inventário extrajudicial, quando você sai do cartório com o inventário, você vai ter uma escritura pública. E essa escritura pública vai poder usar para sacar dinheiro em banco, se for o caso, para transferir imóveis. Nós vamos ver tudo isso, ok? Vamos falar das espécies de inventários. Eu já disse que nós temos o inventário judicial e o inventário extrajudicial, aquele que nós vamos fazer lá no cartório. Olha o bolo delicioso que eu coloquei aí, não é? O bolo agora está ganhando a cobertura, que ele está esfriando, não é? Também não podemos comer bolo quente. Nós temos de esfriar o bolo. Os inventários, então, judiciais, eles vão ser, em regra, de 3 tipos, mas nós podemos ter alguns outros termos que nós usamos para o inventário, mas eles são de 3 tipos. O inventário pelo rito tradicional, esse é o maior, ok? Esse inventário pelo rito tradicional é o grandão, é aquele que nós vamos usar, por exemplo, nos testamentos, ou aqueles que nós vamos usar quando a pessoa deixou bens de grande valor. Tá bom? Então, o inventário judicial pelo procedimento ou rito tradicional é o grande, é aquele que vai ter mais etapas. Tá?
E esse é o que nós estudamos primeiro, porque primeiro nós estudamos aquele que tem o maior número de etapas, e depois nós vamos estudando aqueles que têm etapas diminutas. Depois nós vamos ter o procedimento, o inventário pelo procedimento sumário. E, por fim, o inventário pelo procedimento de arrolamento comum. Ok? Nós vamos ver, então, esses 3 tipos de inventário. Cada inventário tem sua peculiaridade. E aí, no final, lá naquelas aulas que nós estivermos fazendo as atividades extras, eu vou soltar uns exercícios para vocês e vocês vão ter que fazer a petição inicial desse inventário. Ou vai ser um inventário pelo rito tradicional, ou pelo rito sumário, ou pelo procedimento de arrolamento comum. E temos o procedimento pela via administrativa, que hoje está muito mais simplificado, não é? Eu recebi logo no início da pandemia um meme, assim, o que foi, qual é o maior responsável pelo desenvolvimento da TI da sua empresa? Investimento financeiro, contratação de novos empregados, novos funcionários, a pandemia, é a pandemia mesmo. A pandemia fez com que esses inventários, esses procedimentos judiciais, eles fossem simplificados, tá bom? Fossem simplificados. Quem não adotava o PJE agora não teve mais jeito, não é? Vai ter de arrumar. Eu, por exemplo, tenho alguns processos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, o que é aquele processo eletrônico, o que é aquele... Já estão encerrando aquele processo eletrônico, aquele sistema ruim, porque ele é muito ruim para adotar o PJE tradicional, aquele da Justiça Federal, aquele do STF, aquele do TJ, do Distrito Federal, que são mais fáceis, são mais seguros. Então, aqueles antigos já estão sendo abandonados. Então, nós também tivemos, foi o que aconteceu lá com o tabelião que convidou os advogados para falar sobre inventários judiciais, extrajudiciais, testamentos, em época de pandemia. Acabou, eu não preciso mais ir até o cartório. Consegue imaginar que beleza? Agora, realmente, eu faço tudo do meu computador. Ok? Vamos começar, então, com o primeiro inventário, tá? Que é o inventário tradicional, que é o maior. Esse maior, ele está explicadinho lá no Código de Processo Civil, né? O Código de Processo Civil, ele foi feito mesmo para o advogado, porque ele explica bonitinho lá todas as etapas. E ele está do 610 ao 658 do Código de Processo Civil. Tem um prazo para ajuizar esse inventário? Ou esse inventário, ele tem um prazo de duração? O Código de Processo Civil, ele vai falar em 2 meses, tá bom? Então, do momento do falecimento, eu vou ter um prazo de 2 meses para iniciar a ação de inventário, tá? O nosso Código Civil vai falar em 90 dias, 3 meses. E agora, professora, qual é o prazo que eu vou levar em consideração? Norma posterior, derroga a lei, norma anterior, não é assim? Norma específica, derroga a norma geral. Qual que é a norma geral? É o Código Civil. Qual é a norma específica? O Código de Processo Civil. Qual é a mais recente? O Código de Processo Civil, 2015. Nosso Código Civil é de 2002. Então, nós vamos aplicar o quê? O prazo do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, então, vai falar o seguinte, olha, bonitinho, a pessoa faleceu, qual é o prazo para iniciar o inventário judicial? 2 meses. E esse processo judicial, esse inventário judicial, ele vai ter que durar até 12 meses.
Até parece, não é? Mas o código fala isso. O código vai falar que até 2 meses depois do falecimento, do início da sucessão, eu preciso ajuizar esse inventário. E esse meu inventário, ele vai durar o prazo de até 12 meses, então 1 ano. É, só em sonho, não é? Só em sonho, porque até hoje nunca vi, né? É, esse bolo tá maravilhoso, né? Calma que ele vai aparecer de novo. Então, só em sonho para ele durar até 12 meses. Beleza? Mas é o prazo que a lei determina. Pode ser prorrogado? Pode. Por quantas vezes for necessário. Então, o juiz pode prorrogar esse prazo de 12 meses para mais 12 meses, para mais 12 meses, para mais 12 meses, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. Nós temos inventários que estão há anos tramitando. Anos e anos tramitando. Tá? Teve até no semestre passado, né? Apareceu muito na mídia e tudo, a história do filho socioafetivo do Tim Maia. Tá? O filho socioafetivo do Tim Maia tinha ganhado na justiça o direito de usar um nome, né? Maia, para fazer associar ao Tim Maia. E agora ele ia ajuizar uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-morte. Para quê? Para ele fazer parte do inventário, para ele ser herdeiro. Gente, o Tim Maia morreu tem quanto tempo? Muito, não é? O inventário dele ainda está rolando. É. Olha aqui, o inventário do pai do meu esposo já se vão 6 anos. Olha só, gente, 6 anos. Difícil, não é? Pois é, o prazo que a lei fala em 12 meses. Mas vamos lá. Até 2 meses após o falecimento, eu tenho de iniciar o inventário judicial. E se eu não ajuizar? Minha tia faleceu tem bastante tempo já. Até hoje, meus primos não fizeram um inventário da minha tia. Já tem anos que ela faleceu. E se eles resolverem fazer o inventário hoje? Pode? Pode. Tem multa? Tem alguma multa por atrasar o inventário? Atenção! Tem multa, tá? Tem multa, sim. Aqueles que atrasam esse prazo de 2 meses podem levar multa. Tá? E a multa vai ser em torno de 10 a 30% do imposto devido. Ok? Então, tem multa? Tem, de 10 a 30% do imposto devido. Então, o imposto que você vai pagar para o Estado ou para o município, dependendo do imposto que você for pagar, você vai pagar uma multa de 10 a 30% desse imposto, por ter atrasado a abertura do inventário. Aqui no Distrito Federal não tem multa, tá? Aqui no DF não tem multa, em Goiás tem. Aqui no DF não tem. Por quê? Aqui no DF eles querem mais é que você abra o inventário. Querem que você faça o inventário. Para quê? Para os bens circularem. Pô, imagine esse inventário aí do sogro da Lauana, tá parado tem 6 anos. Nisso você já poderia ter vendido casa, a casa já ia para outra pessoa, você já podia ter recolhido o imposto. A pessoa que recebeu, às vezes, o dinheiro já podia ter gastado esse dinheiro com outra coisa. Podia ter feito um negócio, aberto um negócio. Então, o dinheiro já teria circulado. Então, não é interesse do poder público que
o inventário, pelo menos aqui no DF, que o inventário fique parado, que as pessoas não ajuizem o inventário. Pelo contrário, quando eu faço, por exemplo, um inventário extrajudicial, eu quero justamente a rapidez. Eu quero que o imóvel seja transferido logo para o fulano de tal, porque aí o fulano de tal vai pagar o imposto para transferir o imóvel. Depois ele pode até vender esse imóvel para outra pessoa, pegar o dinheiro, gastar no comércio ou comprar outra coisa. Então ele vai circular aquele dinheiro. Então, é muito mais interessante para o poder público que ele faça o inventário acontecer do que ele ficar estabelecendo multas contra o imposto. E como é essa porcentagem? Depende da lei, tá? Não é a lei estadual, tá bom? É a lei estadual que vai definir o valor do imposto, tá? Professor, e se os herdeiros, por exemplo, quiserem manter um imóvel, como faz a partilha nesse caso? Sem que ele seja vendido? Uai, Eduarda, fácil. Coloca o imóvel no nome de todos. Muito fácil, tá? Lá na partilha vai falar, o imóvel tal vai ser dividido igualmente entre os herdeiros. Aí, digamos, são 4 herdeiros, 25% para cada. Na hora que vai registrar o bem, quando ele tem mais de uma pessoa como proprietário, lá coloca a porcentagem que aquela pessoa possui do bem. Aí você coloca 25% para cada um, tá? Beleza, Eduarda? E mais, vai ficar em condomínio até a partilha. Beleza? Nós vamos ficar em condomínio, quer dizer, aquele bem, ele é da herança, tá? É do espólio, aquele bem, ele é tudo ali, ele é o bolo, tá bom? Ele é da herança, ele é o espólio, ele é a massa, ele não é de ninguém ainda. Quando chegar lá na partilha, aí eu vou falar, aquele imóvel vai ser dividido igualmente entre os filhos, entre os herdeiros. Cada um vai ficar, então, com a porcentagem igual daquele bem. Então, quando for lá no cartório de imóveis registrar aquele bem, vai constar, não é? Fala, o bem antes pertencia a fulano de tal, agora pertence aos seus herdeiros. Fulano, Beltrano, Cicrano, na proporção de... Ok? Precisa vender tudo? Não, não precisa vender. Às vezes os herdeiros querem manter aquele bem, ok, não precisa vender, tá? Não precisa, beleza? Tá? Então a multa ela vai ser definida pela lei estadual, tá? A lei estadual então vai definir essa multa. Aqui no Distrito Federal, nós não temos, até hoje, não tem multa, tá bom? E acho que não é a intenção do poder público do Distrito Federal criar multa para isso, tá? Por quê? Porque eles querem a circulação desse bem, tá? Que esse bem atinja a função social, tá? Ah, hoje não quer vender, beleza, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, podem querer vender, ou vai transferir para outra pessoa, vai pagar o imposto novamente, tá? Quem são os legitimados? Então, quem são as pessoas que podem iniciar um inventário? Quem que pode peticionar judicialmente e falar, olha, o fulano faleceu. O fulano faleceu e ele deixou bens. Então, que seja iniciado o inventário do fulano que faleceu. Nós vamos ter os legitimados concorrentes. Então, qualquer uma dessas pessoas, qualquer uma, não necessariamente nessa ordem, podem iniciar a ação de inventário. Podem peticionar. Fulano morreu e seja aberto o inventário.
Quem? Cônjuge ou companheiro sobrevivente, qualquer herdeiro, qualquer legatário, o testamenteiro. Vocês lembram quem era o testamenteiro? Testamenteiro é aquela pessoa que eu escolhi, tá? Que eu indiquei, é o fulano de tal, personalíssimo, não é? Para cuidar, para ver se o meu testamento ele está sendo cumprido integralmente. Então, eu faleci, o meu testamenteiro pode ir lá e falar, olha, a professora Carol faleceu, tá bom? Ela faleceu, ela deixou um testamento, me nomeou testamenteiro, então eu quero que seja aberto o inventário judicial nesse caso, porque o testamento exige um inventário judicial. O cessionário do herdeiro ou legatário, tá bom? Então, o cessionário do herdeiro ou legatário. O credor do herdeiro, atenção, o credor do herdeiro pode pedir para abrir o inventário? Claro! Ele não quer receber do herdeiro? Quando o herdeiro receber aquele bem, ele vai lá e vai poder penhorar o bem que o herdeiro recebeu. A não ser, claro, que aquele bem tem aquelas cláusulas. Lembra que nós falamos das cláusulas? Impenhorabilidade, incomunicabilidade. Vocês lembram das cláusulas? Tá? O credor do legatário ou o próprio credor do autor da herança. O Ministério Público também pode iniciar o inventário, requerer a abertura do inventário, a Fazenda Pública ou o administrador judicial da falência. Então, todas essas pessoas podem requerer judicialmente a abertura do inventário, tá? A professora precisa ser o cônjuge? Não. Eles são legitimados concorrentes. Então, qualquer um desses pode pedir a abertura do inventário, tá bom? Quem vai administrar o inventário? Atenção, é aqui que nós vamos falar do inventariante. Quem é o inventariante? É o mesmo que o testamenteiro? Não. O testamenteiro é alguém que eu vou indicar para olhar se o meu testamento está sendo cumprido. Quem é o inventariante? O inventariante é aquela pessoa que presta compromisso judicial. É ele que vai ser o responsável por cuidar, gerir, administrar os bens. Imagina que a pessoa que faleceu deixou 10 imóveis, 10 casas, tá? O inventariante ele vai ser responsável por administrar as 10 casas. Ele que vai ser responsável por cobrar aluguel, ele que vai ser responsável por fazer os consertos na casa, se for o caso, tá? Ele que vai ser o responsável por tirar alguém, algum locatário que não esteja, por exemplo, pagando o aluguel. Então, ele é o responsável pela administração dos bens. Eu falei isso para vocês lá numa aula bem atrás, que eu falei sobre representação, não foi? Eu disse para vocês o seguinte, naquelas matérias que dizem respeito a direito de família e danos sofridos antes da morte, quem representava o falecido? Os herdeiros, não foi? E aí, quando eu tenho matéria de cunho patrimonial, é o espólio que vai representar o falecido. E o espólio é representado por quem? Pelo seu inventário, que é o seu administrador. Então, o administrador do inventário, o que nós chamamos de inventariante, ele é essa pessoa que presta compromisso legal, presta compromisso perante o juízo,
E se ele fizer qualquer besteira, ele pode ser responsabilizado, inclusive por perdas e danos. Além disso, ele pode ser destituído da inventariança. Então, aquele inventariante que pegou dinheiro do inventário, tá? Vendeu bem sem autorização judicial, ele pode responder, tá bom? Melhor, ele vai responder. E o que incumbe ao nosso inventariante? Tudo isso, gente. Tudo isso, tá? Tudo isso. Representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, observado o inventariante dativo. Daqui a pouco eu vou falar do inventariante dativo, tá? O inventariante dativo, já vou falar, tá? Administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teriam se seus fossem. Ou seja, eu, se for inventariante, eu tenho que cuidar daquele bem que o falecido deixou como se ele fosse meu. Eu tenho de cuidar com maior carinho, não é assim? Às vezes a gente pega um processo de alguém e a pessoa fala assim, cuida desse processo com carinho, não é? É, com carinho mesmo. Então, você vai dar o melhor de si para aquela situação, para aquele bem. Prestar as primeiras e últimas declarações, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Exigir em cartório a qualquer tempo, para exames das partes, os documentos relativos ao espólio, juntar aos autos certidão de testamento, se houver, trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo, ou sempre que o juiz lhe determinar, requerer a declaração de insolvência. Incumbe também ao inventariante alienar os bens, então vender os bens, transigir em juízo ou fora dele, então fazer acordo, pagar dívidas do espólio e fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. E quem pode ser inventariante? Quem pode ser inventariante? Aí nós vamos ter uma lista, tá? O artigo 617, ele vai estabelecer uma lista de quem pode ser o inventariante, tá? Quem pode ser o inventariante? E essa lista, nós vamos seguir a ordem dela. Então, primeiro, quem pode ser inventariante? O cônjuge ou o companheiro, tá bom? Aqui não interessa o regime de bens. Então, vai lá no seu artigo 617.1 e marque o cônjuge ou o companheiro é o primeiro que o juiz vai chamar para ser inventariante. Ok? Então, o primeiro que o juiz vai chamar para ser inventariante é o cônjuge ou o companheiro. Não interessa o regime de bens. Tá bom? Não interessa qual o regime de bens eles estavam casados. O cônjuge ou o companheiro sempre vai ser o primeiro que eu vou chamar na lista. Professora, o cônjuge não quis. Ele é obrigado a ser inventariante? Não. Ele não é obrigado a ser inventariante. Ele é inventariante se ele quiser. Ele não quis ou não tem cônjuge. Quem vem depois? Herdeiros. Tá? Os herdeiros, aí escolhe um que esteja na posse de algum bem. Então, o segundo, ok? O segundo na lista vai ser o herdeiro que esteja na posse dos bens. Terceiro, qualquer herdeiro, tá? Então, aquele herdeiro, por exemplo, que estava na posse da casa, tá? Ele vai ser chamado para ser o inventariante. Ele não quis.
Ah, não quero dar muito trabalho, inventário é um negócio chato. Não quero, não quero, não quero. Quem que nós vamos chamar? Outro herdeiro, qualquer herdeiro. Ah, também não quero, o herdeiro não quer, não quer, não quer. Sobrou lá o herdeiro menor de idade. Herdeiro menor de idade, você quer ser inventariante? Sim. Neste caso, o inventariante, por ser menor de idade, vai ser representado pelo seu genitor, tá bom? Seu representante legal. Não, o inventariante lá, o herdeiro menor de idade também não quer. Quem vai poder ser inventariante? O testamenteiro, tá? Então, o testamenteiro, ele é o quinto na ordem. O testamenteiro pode ser o inventariante? Pode, não é obrigatório, tá? O cessionário do herdeiro, o inventariante judicial, tá? Nós vamos falar, ou pessoa estranha idônea, tá bom? Então, vamos lá. O artigo 617, ele vai trazer, então, aqueles que podem ser os inventariantes, nessa ordem. Então, primeiro o cônjuge, depois nós vamos para os herdeiros, depois dos herdeiros nós vamos para o inventariante, depois do inventariante, depois do testamenteiro, nós vamos para os cessionários, ok? Vamos para o cessionário, e aí nós passamos, ok? Nós passamos. E se nós chegarmos naquela situação que ninguém da família quer ser inventariante? Ninguém quer ser inventariante, tá? Ninguém. Ah, não, porque ser inventariante, convenhamos, né? É um negócio muito chato. Mas, professora, para eu ser inventariante, eu posso cobrar? Pode, claro, salário. Você não está trabalhando? Tô. Você pode cobrar um salário, ok? Você pode cobrar um salário. Professor, olha só, pode ser um amigo, pode ser um advogado inventariante? Pode ser um advogado inventariante. A família vai lá e escolhe o advogado para ser o inventariante. O advogado pode cobrar pelo serviço? Pode cobrar. Claro, ele vai cobrar pelo serviço, tá bom? Mas digamos que ninguém queira ser o inventariante, tá? O juiz pode escolher uma pessoa para cuidar do espólio até aparecer um inventariante. É o que nós chamamos de administrador provisório. Ele que vai fazer as primeiras declarações, ele que vai arrolar os bens até aparecer alguém disposto a assumir a inventariança. Nós vamos ter esse administrador provisório. Mas, professora, e se depois de um tempo, mesmo com esse administrador provisório, não aparecer ninguém para ser inventariante? Aí o juiz vai nomear um inventariante dativo, tá? O que acontece com esse inventariante dativo? Ele não vai representar o espólio. Ele não vai ajuizar ações em nome do espólio. Nesse caso, quando eu tiver um inventariante dativo, quem vai responder nas ações judiciais são os herdeiros da pessoa que faleceu. Então, aqui no inventário, quando eu tenho o inventariante dativo, ele não é responsável pelas ações judiciais. Tá bom? Então, quando eu falo em representação, lembra, né? Representação. Ações de cunho familiar. Quem representa a pessoa que faleceu? Os herdeiros. Ações de cunho patrimonial ou patrimonial pós-falecimento. É o espólio representado por seu inventariante. Aí, nesse caso, se o inventariante for um inventariante dativo, não.
vão ser os herdeiros que vão ser responsáveis pelo ajuizamento das ações. Então, ele não representa o inventariante dativo, ele não tem obrigação de representar o espólio nas ações, tá bom? Essa obrigação passa a ser dos herdeiros. Por quê? Já é querer demais, não é, gente? O inventariante dativo, ele ainda tem de ajuizar as ações em nome do espólio. Então, para evitar essa sobrecarga a esse inventariante dativo, ele não precisa ajuizar as ações. Essa obrigação recai sobre os herdeiros, ok? Recai sobre os herdeiros. Então, você está lá um dia passeando no fórum, isso acabou, não é? Graças a Deus, né? Agora a gente já faz tudo online. Mas você está lá um dia passeando no fórum, olhando o processo, né, daqueles processos de antigamente, que ainda físico, tá? Se ainda existir, não é? Mas você está lá, aí você abre a porta assim e fala, opa, excelência, desculpa, achei que aqui era o banheiro. Aí o juiz vai falar, não, doutora, vem aqui, doutora, olha só, doutora, te conheço, sei que você é ótima, faz um trabalho bem feito aqui na vara de família, também aqui na vara de sucessões, não é? Herdeiros e sucessões, eu entendo, um excelente trabalho que a senhora faz, então estou nomeando a senhora advogada inventariante dativa desse processo. Toma o processo. Aí você vê que tem um monte de ação para ser ajuizada. É você que vai ajuizar? Não. São os herdeiros. Você pode cobrar por administrar os bens? Pode. Tá bom? Então, o inventário, ele vai seguir essas regras, tá? Essas regras gerais. Beleza? Vamos falar do inventário judicial tradicional também. É aqui que eu vou trazer a relação completa dos meus bens. Tudo. Tudo que a pessoa que faleceu deixou. Bens móveis e suas especificações, ou seja, a cópia lá da certidão de ônus com o registro daquele bem. Bens imóveis com as suas características. Semoventes, então você vai trazer lá, olha, a pessoa deixou tantas cabeças de gado da raça Nelore, ok? Tá lá com o símbolo dele, tá lá com a orelha, não é? Marcou a orelha lá com o símbolo, com brinco, chama brinco. Marca desse jeito, dinheiro, joias, ouro, prata, pedra preciosa. Deixou aqui 2 quilos de ouro. Deixou ouro. Títulos da dívida, ações, ok? As dívidas, seja dívidas que a pessoa que faleceu é credora ou devedora. Direitos e ações e valor em conta corrente. Então, eu preciso discriminar tudo que a pessoa deixou. E qual que é o procedimento, então? Vamos falar do procedimento. O primeiro procedimento é a petição de abertura, que é aquela que pode ser feita por qualquer uma daquelas pessoas arroladas no 616. Tá? Qualquer uma das pessoas, o cônjuge, o herdeiro, o legatário, o testamentário, o credor. Então, é a petição de abertura. Fulano faleceu. Fulano faleceu, ele deixou bens. Que seja, então, aberto o inventário. Depois, nós vamos ter a nomeação do inventariante. Então, o juiz vai intimar os herdeiros, vai intimar o cônjuge para nomear um inventariante. Nomeado o inventariante, ele vai prestar o compromisso perante o juízo. E aí ele vai apresentar as suas primeiras declarações. Ele vai trazer os bens que ele tem conhecimento.
e vai fazer as primeiras declarações. Fulano deixou testamento, fulano não deixou testamento, fulano deixou dinheiro em conta, fulano deixou as seguintes dívidas, fulano deixou os seguintes créditos, fulano deixou os seguintes bens, móveis e imóveis, semoventes. Ele tem os seguintes herdeiros, seguintes legatários. E nomeou o seguinte testamenteiro. Então, o juiz vai mandar citar os herdeiros, os legatários, a fazenda pública, o Ministério Público, se tiver menor ou incapaz, e o testamenteiro, se tiver testamento e ele tiver sido nomeado. Vão ser abertas, então, as vistas, vai ser aberta vistas às partes, no prazo de 15 dias. Para quê? Para essas partes informarem, olha, os bens estão certos ou não, os bens estão errados. Está faltando bem. Está faltando esse, aquele outro bem, aquele dinheiro, aquela conta. Ok? Aquele bem que foi dado para o fulano antes de falecer. Lembra que eu disse para vocês que tem que tratar os herdeiros de forma igualitária? Então, todo o dinheiro que seu pai adianta para o seu irmão, você tem de anotar. Tem de anotar. Por quê? Porque esse dinheiro vai voltar para você. Todo mundo tem que ganhar igual. Ah, professora, meu pai deu um carro para o meu irmão. Ah, você vai ter que ganhar um carro também. Senão, você vai ter que ganhar o dinheiro daquele carro. Tá? Irmãos são iguais e o tratamento deve ser igual. Então, aqui, os herdeiros, o legatário, vão se manifestar com relação aos bens informados pelo inventariante. Tá bom? Aqui, ele também vai poder questionar se determinado herdeiro é herdeiro ou não. Olha, ele arrolou o fulano de tal, mas o fulano de tal não é herdeiro. E agora? Tá? Depois desse prazo comum de 15 dias, nós vamos ter a manifestação judicial com relação aos argumentos que os herdeiros, as pessoas que foram citadas, elas apresentaram, tá? Se houver alguma discussão sobre a qualidade de alguém ser herdeiro ou não, o processo vai parar. Aí aqui nós vamos ter duas posições na doutrina, tá? Uma parte da doutrina vai falar o seguinte: olha, se tiver um herdeiro que esteja discutindo se ele é herdeiro ou não, o processo vai ser parado, o inventário vai parar, até que aquela ação para discutir se a pessoa é herdeira ou não seja julgada. Então, uma parte da doutrina vai falar isso, tá bom? Olha, enquanto aquele processo que está discutindo a qualidade de herdeiro, ou não só de herdeiro, mas a relação conjugal, às vezes aparece alguém falando, opa, peraí, eu vivia numa união estável com o fulano que faleceu. Olha o caso aí do Gugu, não é? A esposa lá do Gugu, a companheira do Gugu, falou, olha, calma aí, não é bem assim, não. Eu tenho aqui uma ação, vou ajuizar uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Eu vivia numa união estável. Então, parte da doutrina vai entender que, enquanto discute-se essas ações de reconhecimento de paternidade pós-mortem, ou reconhecimento e dissolução de união estável, enquanto se discute essas ações, o inventário fica parado, tá? Mas o que tem acontecido na prática? Não, o inventário não para. O inventário segue. E aquele quinhão que caberia àquela pessoa que está discutindo
judicialmente, a relação de filiação ou a relação conjugal fica separado até o trânsito em julgado da sentença, tá bom? Então, nós vamos ter dois processos caminhando ao mesmo tempo. O processo de reconhecimento de paternidade ou da relação conjugal e o inventário, tá? Mas a doutrina diz que o inventário tem de parar. O inventário tem de parar. Tá bom? Depois dessa manifestação judicial, nós vamos ter a manifestação da fazenda pública com relação a possíveis dívidas, ok? Possíveis dívidas e quais seriam as dívidas relacionadas aos impostos, ok? Avaliação dos bens. Nós podemos ter avaliação dos bens, aí o juiz manda avaliar, se for necessário, se as partes discordarem do valor do bem que foi trazido pelo inventariante, o juiz pode mandar um perito analisar. As partes, então, vão se manifestar quanto à perícia de avaliação. Atenção com relação à perícia. Perícia pode ser de 3 tipos. Perícia pode ser exame físico, em pessoas físicas ou animais. Então, o exame pode ser de avaliação. Então, quando eu falo em dinheiro, quanto que vale aquele bem? Vai valer para animais, bens, móveis e imóveis. Nós chamamos o semovente, né, os animais, ok? E nós vamos ter também vistoria, quando eu vou analisar as condições físicas do local, tá? Então, a avaliação ela pode ser de 3 tipos: exame, vistoria e avaliação. Aqui, nós vamos falar de avaliação. Por quê? Porque eu quero saber o valor daquele bem. Quanto aquele bem deixado pelo de cujus vale? E aí o perito vai fazer essa avaliação. Beleza? O perito vai fazer a avaliação. Aceitou o laudo da perícia ou foram feitas ratificações? O inventariante, então, vai apresentar as últimas declarações. O que são essas últimas declarações? Agora que eu já sei quem são os herdeiros, agora que eu já sei todos os bens e quanto valem todos os bens, eu vou trazer tudo bonitinho. Olha, o fulano, ele trouxe os seguintes bens, ele deixou os seguintes bens, são esses os seus herdeiros conhecidos, ok? Então, ele vai ou emendar, ou aditar, ou complementar as primeiras declarações. Isso que vocês vão fazer, tá? Aqui vai ser aberto o prazo novamente para as partes, herdeiros, legatários e o inventariante e o testamenteiro se manifestarem com relação a essas últimas declarações, para ver se eles concordam ou não com as últimas declarações, no prazo comum de 15 dias. Feito as últimas declarações, está tudo de acordo, a Fazenda Pública vai fazer o cálculo do tributo devido, tá bom? Quanto aquele inventário, aquele espólio, aquela massa vai pagar de imposto, ok? É aqui, então, que nós vamos calcular o imposto devido, tá? Deixa eu trazer aqui algumas informações para vocês. Anotem aí, porque é importante, tá? Deixa eu achar aqui. Anotem aí que é importante o imposto devido. Tá? O imposto devido. Eu deixei aqui. Cálculo do imposto. Quando que nós vamos saber o valor do imposto? Digamos que ajuizei a ação do meu inventário, tá lá bonitinho a minha ação judicial, a pessoa faleceu,
tá no prazo de 2 meses, eu fui lá, fiz o inventário, a lei mudou, o imposto mudou. Qual é o imposto que eu vou pagar? O imposto do momento da morte ou do momento do cálculo do imposto devido? A súmula, olha só, uma súmula do STF, súmula 112, vai falar que o imposto devido é aquele da morte. Então, para eu calcular o imposto, não é o imposto vigente naquele dia, é o imposto vigente na época do falecimento. Tá bom? Qual é o imposto aqui no Distrito Federal? Tá? Qual é o imposto devido aqui no Distrito Federal? Ele vai variar, tá? Ele vai variar o imposto aqui no Distrito Federal entre 3% e 6% do valor do bem, tá bom? Então, o valor do bem, ele vai variar entre 3% e 6%, tá? Entre 3% e 6%. Aqui no Distrito Federal também tem a lei, anota aí, é o decreto 34.982 de 2013, tá? É o decreto 34.982 de 2013, que vai fazer o seguinte, ele vai isentar do pagamento do imposto todos aqueles inventários que não ultrapassem 85 mil, tá? Então, você tem que olhar, porque eles sempre fazem lá o recálculo desse valor. Isso mesmo, esse imposto é o imposto de transmissão causa-morte. Não dá para ver, Moniel, o que não está dando para ver? Não, eu não coloquei isso aqui, não. Eu estou falando para vocês anotarem. Tá? Eu estou falando para vocês anotarem. Atenção, então, é o imposto causa mortes, ok? eu não estou aparecendo? Opa, voltei. Voltei. Tá, beleza. Beleza, gente, estou aqui, ó. Tá bom? O imposto causa mortes, ok? Esse imposto, então, ele vai ser isento aqui no Distrito Federal para aqueles inventários de menor valor, aqueles inventários de até 85 mil, tá bom? Então, atenção, a súmula 112 vai falar que o imposto de transmissão causa mortes é o imposto do momento em que a pessoa faleceu. Então, se quando a pessoa faleceu o imposto era de 1%, o governo estadual ele tem de cobrar 1%. Agora está 10%, não interessa. É o momento do falecimento, tá? É o momento do falecimento, súmula 112, tá bom? E aqui no Distrito Federal, nós temos a isenção para essas causas de menor valor. Então, essas causas de menor valor, essas causas vão ficar isentas do pagamento do tributo. Então, essas causas até 80, vai dar 80 mil, 85.900 e uns quebrados, tá? É bom, quando você for fazer um inventário, você dá uma olhadinha, porque esse valor é sempre atualizado, tá? Eles fazem lá a atualização e eles explicam direitinho lá o valor para dar essa isenção, tá? Que tem a ver com aquele negócio lá, o RV, tá? Que as coisas lá, que eu não sei para que as pessoas não colocam lá a quantidade de salário mínimo lá, que fica muito mais fácil a gente fazer as contas. Não é verdade? Tá? Então, vamos lá. O imposto de transmissão causa mortes, desculpa, é de 4% a 6% hoje no Distrito Federal. Lei 3.804, tá? De 2006. Então, no Distrito Federal,
o imposto de transmissão causa mortes, ele vai variar entre 4% e 6%, tá bom? E é um imposto estadual. Então, o imposto, atenção, o imposto de transmissão causa mortes é um imposto estadual. E ele vai variar entre 4% e 6%. Tá bom? É sobre esse imposto de transmissão causa mortes que nós vamos incidir aquela multa. Lembra que eu falei no início da aula? Aquela multa que os estados, alguns estados cobram quando a pessoa atrasa o inventário. Aqui no Distrito Federal não tem, tá bom? Foi revogada, a multa foi revogada. Então, aqui no Distrito Federal, nós não temos a multa. E é sobre esse imposto de transmissão causa mortes. Esse imposto é um imposto estadual. Agora, atenção. O ITBI, tá? Que é o imposto de transmissão entre vivos. Então, se eu compro e vendo uma casa, né? Se eu compro e vendo uma casa, eu tenho que pagar o imposto, não tem o ITBI? Tenho. O ITBI é um imposto municipal, tá bom? E ele é no valor de 3%. Então, vamos lá. Se eu compro e vendo uma casa, eu tenho um imposto municipal chamado ITBI. Esse imposto ele é de 3% aqui no Distrito Federal, tá bom? É lá nas competências municipais do Distrito Federal. Lembra que vocês aprenderam isso lá em Constitucional? Então, o Distrito Federal, por ser um ente sui generis, ele vai ter tanto competência estadual quanto municipal. Então, na sua competência municipal, o ITBI aqui no Distrito Federal é de 3%. Beleza? Já o imposto de transmissão causa-mortes, que é esse que incide no nosso inventário, é esse cálculo aqui do tributo devido, ele hoje no Distrito Federal, ele vai variar entre 4% e 6%. Aqueles inventários que têm um valor diminuto, hoje na casa de 85 mil, 86 mil, eles vão ficar isentos desse tributo. Beleza? Então, para esses casos, quando o valor do ITB, o valor dos bens for baixinho, lá, né, 80, até 85 mil, o tributo vai ficar isento. E como que faz isso? Tem um procedimento. Você pega, você inventariante, vai pegar a cópia inteira do processo de inventário, vai entrar com um pedido administrativo na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Eles vão analisar e vão decidir se você está isento ou não do tributo. E aí, aquela decisão do seu processo administrativo, você vai juntar no processo de inventário. Olha, o Distrito Federal foi aberto um procedimento administrativo junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e foi isentado o pagamento do imposto. Beleza? Tá? Paga-se, então, o imposto se for devido, ou isenta-se do imposto, informa ao juízo, paga as custas. Professora, mas como que nós vamos pagar o imposto do bem se a gente não tem nenhum bem? Vai ter de pagar, alguém vai ter de pagar, não importa qual dos herdeiros vai pagar. Se todo mundo vai juntar para pagar. Não interessa, vai ter de pagar tanto o imposto quanto as custas. Aí sim, nós vamos entrar no que nós chamamos de partilha. Nós vamos cortar o bolo, tá? Então, depois de nós fazermos todo esse procedimento do inventário, tá? Depois de fazer tudo isso, eu vou para a parte da partilha. O bolo secou, o bolo assou, o bolo esfriou, eu coloquei cobertura, tá? O bolo está
tá friozinho agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar. E aí eu vou para a parte, então, da partilha. Esse é o inventário judicial. Esse é o inventário grande, aquele maior no rito tradicional. Eu vou deixar aqui um pouquinho, tá? Aqui para ficar olhando esse bolo agora de manhã, né? O café da manhã, não é? Que delícia, não é? Beleza, né? Ô, professora, você é muito sacana, né, professora, fazer isso com a gente. Pois é, esse é o nosso inventário tradicional. Eu escolhi a dedo, tá? Vamos falar do inventário sumário agora. Aquele que tem o rito sumário, rápido, ok? Ele é aquele inventário que eu tenho herdeiros capazes e maiores de idade, tá? Então, imagine que eu tenho um inventário judicial em que as partes são capazes, maiores de idade, e que eles estão de acordo com a partilha dos bens. Todo mundo está de acordo. Tá? Aqui não tem briga, mas não tem testamento, porque testamento é lá naquele rito tradicional. Aqui não, aqui está todo mundo de acordo. Ah, estamos de acordo. Eu podia fazer esse inventário lá no cartório. Ah, mas vamos fazer judicial, não é? Para deixar o negócio certinho, né? Como se o outro não fosse, né? Tem pessoa que acha isso, né? Ah, não vou fazer no cartório, não, porque no cartório não vai ter uma decisão do juiz e tem que ter uma decisão do juiz. Tem gente que pensa assim, tá? E aí, então, opta pelo inventário judicial, mas está todo mundo de acordo. Todo mundo maior de idade e capaz. Não importa o valor do inventário. Eu vou resolver, então, esse inventário da forma mais rápida possível, tá bom? O que eu vou trazer? Uma apresentação do plano de partilha. Então, logo de cara, eu já começo, olha, um inventário judicial pelo rito sumaríssimo, as partes estão de acordo, tá? Tá todo mundo assinando aqui a petição, porque tá todo mundo de acordo, aí todo mundo assina a petição, todo mundo reconhece firma na petição do advogado, porque o advogado já vai falar que tá todo mundo de acordo e essa aqui é a divisão dos bens. O que o juiz vai fazer? Homologar. Homologa, tá bom? Aí ele vai expedir o formal de partilha ou a carta de adjudicação. O formal de partilha vai falar o seguinte: sabe esse condomínio legal que vocês estavam, que os bens estavam? Então, esse condomínio legal acabou agora. Agora os bens, daí é lenda, né? Porque onde tem dinheiro, bem tem briga. É mais ou menos isso, viu, Brenda? Mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos desse jeito. Tá? Mas ainda tem, tá? Ainda tem. Às vezes tem pouco dinheiro e tem pouca briga. E o advogado, ele também age como um mediador, um conciliador. E ele fala, olha, é melhor, vamos dividir isso aqui da seguinte maneira, que é o que a lei determina. Se for juizar, vai sair desse jeito. Às vezes o advogado... Brenda, até os talheres aí é demais, não é? Aí é demais. Mas eu sei como é. Sei como é, conheço, tá? Mas às vezes cabe ao advogado tentar resolver a situação, viu? Explicar para as partes, olha, se nós formos ajuizar essa ação de inventário, o resultado vai ser esse daqui. Porque o resultado é previsível, tá? O resultado da partilha de bens é previsível. Se tem testamento, nós vamos observar lá o que diz as disposições testamentárias. Vamos seguir o que está nas disposições testamentárias.
A outra parte, os 50%, se tiver herdeiro necessário, nós vamos distribuir para os herdeiros necessários, naquela ordem. Todos os herdeiros vão receber de forma igual. Então, nós já sabemos o que vai acontecer. É que nem a história lá do testamento do Gugu. Nós já sabemos o que vai acontecer naquele testamento. A esposa do Gugu, a companheira do Gugu, vai conseguir comprovar a união estável. Tá? Ali não tem dúvida que existiu uma união estável. Então, do período que ela começou lá a união estável até a data do falecimento, ela vai ter direito a metade dos bens. Ponto. Do que sobrar do Gugu, já sabemos o resultado ali. Do que sobrar dos bens, então a metade de todos os bens do Gugu, nós vamos tirar 50%, que é o que cabe aos herdeiros necessários do Gugu, os filhos, porque a esposa já é companheira, regime de comunhão parcial de bens, ela só vai ser herdeira dos bens anteriores, não é verdade? Então, dos bens anteriores à união estável, ela é herdeira. Dos bens posteriores à união estável, ela só é meieira. Então, digamos que sobrou lá X, né, da parte do Gugu. Daquele X, nós vamos dividir metade, que vão obrigatoriamente para os filhos. O que sobrar, nós vamos observar o que diz o testamento e vamos fazer as reduções testamentárias. Então, nós já sabemos o resultado daquela confusão lá. Vai se arrastar até anos e anos? Vai. Por quê? Porque é o que a Brenda disse aqui. Tem dinheiro? Tem briga. Os herdeiros, os legatários, não querem perder o percentual que eles teriam direito, claro. Os filhos vão ter que também brigar. Por quê? Porque eles são a parte ré do processo de reconhecimento e de solução de união estável. Não tem jeito. Aí, gente, mídia é um negócio, né? Sensacionalista demais, né? Aí, na época, eles falavam assim, porque a mãe ajuizou a ação contra os filhos. Claro! A lei manda ela ajuizar a ação contra os herdeiros. Quem são os herdeiros? Os filhos. Não é assim? Não foi isso que nós vimos? Quem figura no polo passivo de ação que tem a ver com direito de família? Reconhecimento de paternidade, reconhecimento de maternidade, reconhecimento de solução de união estável. Os herdeiros. Então, óbvio que ela ajuizou a ação contra os filhos, que a lei manda. Então, a mídia é um absurdo, ela ajuizou a ação contra os próprios filhos. É assim, não é? Então, nós já sabemos, vocês, futuros advogados, já sabem o resultado de uma partilha, já sabem o que a lei determina. Então, às vezes, falta o advogado sentar com as partes e falar, olha, a divisão dos bens, lá o juiz vai decidir dessa forma. Ele vai decidir dessa forma. Não tem mistério. Aqui em sucessões, não tem mistério. Aqui em sucessões é desse jeito. Querem fazer um acordo ou quer brigar na justiça? Quero brigar. Então, vamos brigar. Rito tradicional ou rito de arrolamento de bens, dependendo do valor do inventário. Tá bom? Então, cuidado com o que vocês leem aí com relação a inventários, não é? Ontem saiu uma decisão, já é decisão em segunda instância, não é muito tema da nossa aula aqui, mas fala de reconhecimento de união estável. Atenção, nem todo namoro é união estável, gente. Tá? A Luísa Brunet perdeu em segunda instância
a ação que ela movia para reconhecimento e dissolução de união estável. Nem todo namoro é união estável. Atenção para isso. Ela já perdeu na segunda instância. Por quê? Não existe o ânimos de formar uma família. Você pode até chamar o cara, esse que é meu companheiro, né, meu namorado, não sei o quê. Se não existe o ânimos de formar uma família, não há que se falar em união estável, tá? O Gilson viu ontem, né? Saiu, tá aí em tudo quanto é fofoca. Pois é, né? Nem falava muito dele, né? Mas é diferente, por exemplo, do pai dos filhos dela. Não é? Mas tem. Eu tenho o caso de uma cliente, que é minha cliente em outro processo, que o advogado chegou para ela e falou: olha, você, o advogado nem era de direito de família, não é? Ah, não, porque você vivia com o cara, você exerce uma união estável. Não, 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 gente. Cuidado com o que é união estável, tá? A jurisprudência tem sido muito dura com o reconhecimento da união estável. Ah, eu vivo com a pessoa. Não precisa morar com a pessoa para ser caracterizada a união estável, tá? Não precisa morar. Mas olha, esse aqui é meu companheiro, nós somos uma família, é uma família que, sei lá, dividimos o cachorro, né? É o nosso filhinho, o cachorro é meu e dele, nós nos amamos, então, mais para frente, quem sabe, né? Vamos regularizar. Pois é, ela tem mais uma instância para brigar e ela vai perder, porque os fundamentos são os mesmos, tá? Não é muita matéria da nossa aula, mas vamos lá, né? Briga sempre vai ter, não é? Não tem jeito, né? Mas vamos lá. Então, aqui no inventário judicial sumário, as partes estão de acordo, as partes são maiores de 18 anos e capazes. Bom? Então, não tem aqui ninguém relativamente incapaz. Não tem ninguém menor de idade. As pessoas estão de acordo. O advogado apresenta, então, o plano da partilha, o juiz homologa, eles pedem, então, esse formal da partilha para quê? Para extinguir a relação jurídica, tá, do condomínio, o condomínio se encerra. Ou a carta de adjudicação, que vai falar o seguinte: a partir de agora, fulano é o proprietário do bem, a partir de agora o cicrano é o dono do outro bem, tá bom? Exato, Gilson, nós já sabemos, não é? Não existe reexame de provas em recursos extraordinários. Então, em recursos que vão para a instância maior, não é? Lá para os tribunais superiores, não existe reexame de provas. Então, ele vai ter que atacar o que é o direito. Ali não tem muito o que atacar, não é? Intima, então, a Fazenda Pública para cobrar o imposto. Se tiver credores, os credores vão receber os bens. Esse é um inventário sumário, rápido, não é? Esse é quando nós temos acordo. Então, eu falei tudo isso para lembrar o quê? Nós, advogados, às vezes nós temos de agir como mediadores. Então, às vezes é melhor chegar para as partes e falar: olha, vamos resolver isso, tá? É melhor nós fazermos um inventário agora, sumário, resolver isso de uma vez por todas, do que ficar arrastando isso anos e anos e anos. Beleza? Então, às vezes, nós temos de agir como mediadores, tá? Às vezes, o advogado tem que impor um pouquinho das regras. Por fim, o último inventário, que é o inventário do arrolamento comum. Nesse inventário, tá? Nós vamos ter menores ou incapazes, desde que o Ministério Público e as partes concordem, nós podemos ajuizar o inventário judicial nesse rito do arrolamento comum. Por quê? Porque esse é o rito que nós vamos tratar de valores de até
1.000 salários mínimos. Ok? Então, inventários de até 1.000 salários mínimos, eles podem vir pelo rito do arrolamento comum. E aqui eu posso incluir também aqueles inventários que tenham menores ou incapazes, ok? Ele não é tão rápido quanto o sumário e não é tão extenso quanto o rito tradicional. Ele está ali no meio termo, tá? Procedimento, petição de abertura, tá? O inventariante nomeado, ele vai lá prestar seu juramento, ele vai prestar lá, manifestar perante o juízo, e ele vai fazer as primeiras manifestações. Ele vai falar, olha, os bens que o falecido deixou são esses. E ele já vai trazer um plano de partilha. Então, o inventariante ele vai trazer todos os bens e os herdeiros e um plano de partida. Tá? Se o Ministério Público ou alguma das partes falar, olha, esses valores estão errados, vai ser nomeado um perito avaliador. Tá? E é a mesma questão lá do rito tradicional. O perito ele vai avaliar, ele vai olhar, ele vai sair um laudo. Se as partes não concordarem, ele vai se manifestar. Ok? Se for o caso, vai fazer uma nova perícia ou vai retificar o laudo. Tá bom? O juiz, então, depois da perícia, ele vai se manifestar com relação à partilha. Ele vai exigir, neste momento, que os valores para os credores sejam quitados. Ok? Ele vai exigir o pagamento do imposto e as custas processuais. E nós vamos chegar, então, na partilha. Vamos chegar na fase de cortar esse bolo delicioso que é a partilha, tá bom? Então, no arrolamento comum, ele não é tão rápido quanto o rito sumário, mas ele não é tão demorado quanto o rito tradicional. Ele é mais rápido, ok? Outros termos que nós vamos ter, tá? Que vocês podem encontrar por aí. Inventário orfanológico. É quando eu tenho o herdeiro menor, ou ele é maior, incapaz, ou nós não sabemos de nenhum herdeiro, tá? Herdeiro de provedoria, quando houver testamento ou codicilo. Então, vocês podem encontrar esses termos na prova ou na leitura, tá? Inventário de maiores, quando não há testamento e todos os herdeiros forem maiores de idade e capazes. Inventário em conjunto, pode? Pode. Nós temos uma quantidade muito grande de inventário em conjuntos aqui na época da pandemia. Por quê? Porque muitos parentes estão morrendo. Então, o pai morre, o filho morre, aí sobra o neto. O que é esse inventário em conjunto? É quando eu faço 2 ou mais inventários ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem uma identidade, então, das pessoas que deveriam herdar. Uma herança depende da outra, ou é uma herança que envolve os cônjuges? Então, eu vou fazer um inventário para vários inventários. É o que eu chamo de inventário em conjunto. Acho que teve até uma aluna aqui na sala que comentou sobre esse inventário em conjunto. Eu tenho de fazer o inventário do avô, para o inventário do avô passar os bens para o pai, para poder fazer o inventário do pai. Isso é um inventário em conjunto, tá bom? Posso fazer junto? Posso. Por quê? Porque o inventário de um depende do inventário de outro. Inventário negativo.
O de cujos não deixa bens. Uai, professor, então para que vai fazer inventário? Uai, muita gente pode achar que é importante. Às vezes a pessoa deixou inúmeros credores. Tem credor demais, muita gente devendo, tá? Muita gente devendo. Então, os herdeiros, que eles optam? Não tem herdeiro, não é? Não tem bens para serem herdados. Optam por um testamento negativo. Para quê? Para que seja feita uma sentença. Beleza? Aí nós vimos, então, o inventário judicial, o extrajudicial, o inventário judicial, o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, então, é aquele que nós fazemos no cartório. No inventário judicial, é obrigatório que todos os herdeiros sejam capazes e que eles estejam de acordo, tá? Será uma escritura pública e vai ser na presença, então, do advogado ou do defensor público, tá bom? A resolução 35 do CNJ de 2007 vai falar o seguinte: qualquer lugar, em qualquer lugar, eu posso fazer um inventário extrajudicial. Aqui eu não vou observar aquela regra, né, do domicílio do de cujos. Não. Aqui em qualquer lugar que tenha um cartório, eu posso fazer o inventário extrajudicial, tá bom? E esse inventário é facultativo e não depende de homologação judicial, tá bom? Essa escritura pública que vai ser dada lá no cartório, ela é suficiente para transmitir os bens, então, para transmitir a propriedade dos bens, levantamento de valores em conta, transmissão da propriedade, vender bens, ok? E aqui nós vamos ter no inventário administrativo a nomeação de uma pessoa que vai ser chamada de interessada. O que é esse interessado? É o inventariante, tá bom? Então, se acontecer alguma coisa relacionada aos bens, ok? Daquela herança, não é? E precisar acionar a justiça, quem vai acionar a justiça é esse interessado, porque ele tem os poderes de inventariante. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao nosso inventário? Inventário parece ser bem tranquilo, não é verdade? Mas na prática ele é tranquilo também, mas ele é muito demorado, tá? Ele é muito demorado por quê? Por conta das brigas, por conta das ações, as ações que vão correr em paralelo ao inventário. Fernando, professora, quem aponta esse interessado? Pode ser qualquer um daquela lista de inventariantes, tá bom? Quem aponta? Os próprios herdeiros. Os herdeiros podem fazer, olha, nesse caso aqui, somos maiores, quem vai ser o interessado vai ser o cônjuge. Ou não, vai ser o herdeiro mais velho, o herdeiro mais novo, tá? Então, as próprias partes, de comum acordo, vão definir quem é o interessado. Nós vamos obedecer aquela regra? Sim. Primeiro, nós vamos chamar para ser interessado o cônjuge. Se ele não quiser, quem que nós vamos chamar? O herdeiro que já esteja na posse do bem, tá? Só não vai rolar o herdeiro menor. Por quê? Porque no inventário extrajudicial não existe a hipótese de inventário extrajudicial se tiver herdeiro menor de idade ou incapaz. Professora, a validade do inventário extrajudicial, depois de homologado, pode ser questionado judicialmente? Pode. Gils, pode.
Mas aí você vai ter que comprovar aqueles erros, não é? Vícios do acordo. A pessoa foi coagida, dolo, coação, tá bom? Então você vai ter que comprovar para anular aquele acordo, aquele inventário extrajudicial. Dá sim, tá bom? Pode ser discutida. Mas aí é para aquelas situações de vícios nos negócios jurídicos. Tá bom? Coação, dolo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Então, por hoje é isso. Na próxima aula, nós vamos cortar o bolinho, não é? Nós vamos cortar o bolinho, vamos falar da partilha. Então, na próxima aula, nós vamos dividir os bens. Dividir os bens. Em quais inventários? No inventário tradicional e no inventário por arrolamento de bens. Ok? Vou postar. Hoje eu vou postar as notas, vou postar o slide, tudo. Bom? Beijo para vocês e boa semana. Obrigada, Camila. Nem teve muito barulho, não é? Até, até, até.